E nós vamos fazer contato com o professor da Universidade Federal Fluminense, membro associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, Victor Chagas. Bom dia, Victor. Olá, bom dia, Glauco. Victor, nós tivemos recentemente o depoimento de vários ex-funcionários do Facebook, mais notório de Francis Hogan ao Congresso dos Estados Unidos, mostrando que a empresa sabe como tornar suas redes sociais, incluindo aí o Instagram, mais seguras para as pessoas de forma geral. Mas acaba não fazendo isso, pois, segundo a depoente, inclusive, colocaram seus lucros astronômicos acima das pessoas. E outros depoimentos também foram se somando ao dela, mostrando que o algoritmo privilegia postagens com potencial de viralização, que aumentou não só a circulação de fake news e discursos de ódio, mas também o engajamento com base neles. Como é que você viu essas revelações, Victor, e também como elas ajudam a explicar o cenário político brasileiro atual? Eu acho que, sobretudo, assim, as revelações, né, mais recentes com relação ao funcionamento, aos mecanismos do Facebook, nos ajudam a compreender um pouco como é que as plataformas digitais, no final das contas, são também atores nesse jogo político e atores de uma relevância bastante grande, né? Na realidade, eles constituem uma espécie de digamos, de um ponto intermediário, um ponto que suscita, digamos assim, um certo borramento de fronteiras entre o que é público e o que é privado, inclusive. Né? Porque, de uma certa maneira, nós estamos lidando com um ambiente em que, muito embora, né, ele se apresente como um espaço qualificadamente público, né, ele opera através de regras privadas, né? Ou seja, são as próprias plataformas que determinam quais são os seus termos de uso, né, que tipo de conteúdo pode ou não pode circular ali, né, evidentemente, determinam isso com base em um conjunto de interesses próprios. Esses interesses, eles não são, é importante que se diga, né, eles não são necessariamente políticos a priori. Muitas vezes há um conjunto de questões que dizem respeito à própria economia da plataforma. Né? É importante lembrar, por exemplo, né, que uma vez que o objetivo principal das plataformas é manter os usuários conectados a ela própria, né, é fundamental, na verdade, que alguns conteúdos suscitem engajamento. Né? E nesse sentido é que as plataformas acabam se apropriando, digamos assim, de uma lógica perversa, né? Em que alguns dos conteúdos que são privilegiados com relação ao seu alcance e à sua visibilidade, né, são conteúdos que, de alguma maneira, suscitam ódio e discriminação, por exemplo, né, acabam atuando no sentido de privilegiar a desinformação, né, porque há aí um conjunto de pesquisas dando conta de que esse tipo de conteúdo, né, acaba despertando um maior engajamento. Né? Então, acho que é um pouco isso, né? Precisamos entender as plataformas como atores nesse jogo. Né? Agora, desde o escândalo da Cambridge Analytica, né, e da revelação de que a plataforma acabou sendo ali bastante utilizada não só no Brexit, mas também na eleição de Donald Trump de forma totalmente irregular, o Facebook vem sendo cobrado, né, na União Europeia, também no Congresso dos Estados Unidos, mas quando a gente vê a influência que, por exemplo, o WhatsApp, que é do Facebook, não, o WhatsApp ele é muito relevante aqui no Brasil, não é tanto nesses países da Europa e nem nos Estados Unidos, mas que teve uma influência decisiva, e o WhatsApp ainda é menos transparente do que o Facebook e o Instagram, aqui no Brasil não houve esse tipo de cobrança, né? Não pelo menos tão efetiva quanto lá fora. É preciso fazer com que essas plataformas deem alguma resposta por conta desse papel que, como você diz, Victor, acabam desempenhando na cena política? Sem dúvida, né? É preciso se pensar como regular as plataformas, né? É importante que se diga que o Facebook, de uma certa maneira, ele vem procurando reagir a esse conjunto de cobranças, né? E uma das suas, digamos, uma das suas respostas mais eficientes nos últimos anos, né, foi a constituição de uma espécie de board, né, de ombudsman, digamos assim, né? Ou seja, é um conjunto de agentes da sociedade civil
Civil, um conjunto de pesquisadores que tem atuado no sentido de criticar, né, os mecanismos, de criticar as dinâmicas inerentes à própria plataforma, né? Esse board vem funcionando, ele conta, inclusive, com atores da sociedade civil e pesquisadores brasileiros, né? Mas ele vem, sobretudo, atuando no sentido de pensar, refletir as dinâmicas, como você mesmo falou, né, muito propriamente oriundas do Facebook em específico, né? E aí, nesse sentido, é importante também a gente diferenciar um pouco as mecânicas, não apenas as mecânicas eleitorais, né, mas a própria, digamos, apropriação dessas plataformas digitais em diferentes contextos regionais, né? E isso ajuda um pouco a gente a explicar as diferenças, por exemplo, entre as eleições do Trump em 2016 e a eleição do Bolsonaro em 2018, entre outras coisas, né? Ainda que a gente esteja falando, né, na influência nos dois cenários, né, de plataformas digitais, né, nos Estados Unidos a gente teve muito mais intensamente um trabalho dedicado àquilo que normalmente a gente chama de microsegmentação de dados, né? Ou seja, era uma plataforma que trabalhava especificamente com publicidade microsegmentada, né? Ou seja, mensagens que eram destinadas a determinados perfis muito específicos de usuários, né? O eleitorado feminino, o eleitorado conservador, o eleitorado neopentecostal, que era, em larga escala, filtrado, né, pela própria plataforma através, enfim, dos interesses de navegação, etc. e tal. Aqui no Brasil a gente teve, ao contrário disso, né, uma dinâmica eleitoral, tanto em 2018 quanto em 2020, também nas eleições municipais, né, em larga medida calcada em um outro instrumento, né, o próprio WhatsApp, né? E o WhatsApp também, como você já mencionou, né, se apresenta como uma plataforma muito mais fechada, muito mais encapsulada, muito mais opaca, na realidade, né, ao escrutínio da sociedade civil, né? De uma certa forma, essa opacidade ela é importante em alguns contextos, porque ela garante, por exemplo, entre outras coisas, né, digamos, uma certa dinâmica de liberdade de expressão em regimes autoritários, digamos assim, né? Ela acaba possibilitando que usuários se comuniquem de maneira privada, mesmo em ambientes de altíssima regulação, né? Entretanto, né, é importante chamar a atenção para o fato de que, ao passo em que você sai, né, de um modelo de comunicação privada e ganha um modelo, digamos assim, de broadcasting, né, ou seja, o WhatsApp ele não é apenas uma ferramenta, como ele próprio costuma se definir, uma ferramenta de mensageria privada, né, mas uma ferramenta de comunicação em larga escala, porque ele tem, afinal de contas, grupos operando de até 256 usuários, com uma escala de progressão geométrica de disseminação de mensagens virais, né? Nesse tipo de ambiente, na verdade, você está lidando com riscos muito maiores, né, de disseminação muito rápida da desinformação e do discurso de ódio, né? Então, sobretudo nesse tipo de ambiente, é preciso regular, né, a circulação dessas mensagens. É preciso que a gente entenda um pouco melhor quais são os mecanismos de propagação desse tipo de conteúdo, né, e evidentemente, pensar como conter a circulação viral de conteúdos nocivos à democracia, né? Então, é mais ou menos disso que estamos falando, né? Por exemplo, em 2018, monitorei em larga escala, enfim, desde maio até dezembro, né, um período pré e período pós-eleitoral, um conjunto aí de mais ou menos 120 grupos de WhatsApp que tenho desde então procurado observar, né, e ali a circulação de desinformação, a circulação de conteúdos discriminatórios, né, de caráter racista, homofóbico, misógino, é muito intensa, né? Então é importante que a plataforma não se escore, né, na defesa de que se trata de um ambiente de comunicação privado, né, para que se permita regular, né? É importante a gente olhar, por exemplo, para o fato de que em outros ambientes, como o Facebook, como o Instagram, né, como o próprio Twitter, né, a gente tem acesso a um conjunto de metadados que, mal ou bem, nos ajudam a compreender um pouco melhor os mecanismos de circulação dessas mensagens. A gente sabe, por exemplo, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram, por quantas foram compartilhados aqueles conteúdos, né? No WhatsApp nós não temos acesso sequer a isso,
né? Então se trata efetivamente de um ambiente muito mais opaco nesse sentido. E falando dessa questão da interação das redes sociais com a política, de uma forma geral, uma das suas linhas de pesquisa, Victor, são os memes, né? E aquelas postagens que costumam viralizar ali com imagens, vídeos, frases, alguma arte, traduzindo ali ideias simples, uma piada. Em geral, o humor ele tem um papel que sempre foi considerado de subversão, né, mas que hoje acaba sendo uma estratégia, pelo menos aqui no Brasil, de disseminação do ódio. Como é que a extrema-direita aqui acabou se apropriando do humor e dos memes como uma estratégia dentro do debate político, Victor? Bom, acho que é fundamental a gente observar essa questão também pensando que se de uma certa maneira o humor ele sempre vem sendo observado aí como um mecanismo de desconstrução da imagem pública, como um mecanismo, digamos, de questionamento à autoridade política, né, ou de subversão à ordem, né, ele também, de uma certa maneira, sempre atuou, né, no sentido de reforçar alguns estereótipos, né? Então é importante que se diga, por exemplo, que o humor racista, entre outras coisas, né, o humor racista, o humor misógino, o humor homofóbico, né, essas expressões do humor sempre existiram de uma maneira ou de outra, né? No entanto, isso, é claro, vem chamando mais a atenção nos últimos tempos, porque se trata de um expediente, de um repertório que acabou sendo cooptado, inclusive por agentes da mais alta proeminência no campo político, né? Então, acho que isso acaba destacando, digamos assim, um pouco mais esse expediente em relação ao que outrora a gente via, né? Mas, de uma certa maneira, né, também temos como novidade aí, né, um novo gênero comunicacional, uma nova linguagem midiática, né, que são os próprios memes. Ou seja, se antes falávamos, né, no humor gráfico, apontando como seu principal expoente aí, né, do principal expoente desse gênero, a charge, por exemplo, né, é um conteúdo que é altamente editorializado, que passa, né, por muitas mãos de revisão, digamos assim, de edição, até que se chegue efetivamente ao produto final, né? No caso dos memes, nós temos um conteúdo que flui de maneira muito mais volátil, muito mais autônoma, né? E evidentemente, com muito maior, né, capacidade de acesso, digamos assim, né, do que outros conteúdos, né? Nesse sentido, o meme ele acaba se transformando como uma espécie de arma desses grupos, né, de caráter mais reacionário, né, para fortalecer alguns determinados imaginários, né? Então, hoje, o que temos, basicamente, é uma linguagem da comunicação, né, que, ao modo como outras linguagens foram cooptadas, né, e aí é importante a gente não criminalizar, digamos assim, não demonizar, né, não jogar o bebê fora junto com a água do banho, né, não demonizar os memes, porque, afinal de contas, né, esse mesmo uso, por exemplo, foi feito, né, digamos, do rádio, do cinema, né, na década de 30, na década de 40, por setores de caráter ultraconservador na Alemanha nazista, por exemplo, né, e nem por isso estamos falando de uma linguagem da comunicação que precisa ser desprezada, né, no caso do rádio e do cinema, mais uma vez. De forma que os memes eles também são uma linguagem que podem ser apropriada, né, tanto por setores, digamos, de caráter progressista, quanto por setores de caráter ultraconservador, né? O grande problema é que, na mão dos ultraconservadores, o humor ele tem muito menos constrangimentos, digamos assim, né? Ou seja, fazer uma piada racista, fazer uma piada misógina, fazer uma piada homofóbica, né, não é um objeto de questionamento, de reflexão para o segmento ultraconservador, como é para o segmento progressista, né? De maneira que esse segmento ele acaba se apropriando, né, com muito menos constrangimentos desse tipo de repertório. E, nesse sentido, né, essa arma, digamos assim, se torna muito mais demolidora, né? O meme ele é uma linguagem naturalmente sintética, né? É uma linguagem que, naturalmente, pelo próprio caráter, né, do uso do humor, acaba despertando um engajamento muito intenso dos usuários, da sua audiência, digamos assim, dos usuários que recebem esse tipo de conteúdo, né? E, nesse sentido, é uma arma muito eficaz para construir
construir esses imaginários, né? É importante a gente observar, por exemplo, né, que muitas vezes memes que nos passam como conteúdos, digamos, anódinos, né, apolíticos, né, incutem mensagens políticas, incutem representações coletivas sobre, né, por exemplo, a maneira como a mulher é representada socialmente, a maneira como, né, os gays, as lésbicas, as pessoas trans são representados socialmente, né, sem que muitas vezes nós nos demos conta disso, né? Então, é um conteúdo que, em princípio, muitas vezes é encarado como um conteúdo apolítico, né? Mas que incute, sem dúvida nenhuma, né, um conjunto de enquadramentos, né, da mais alta relevância social, né? E, nesse sentido, se traduzem, sim, como um conteúdo político. Então, acho que essa é a principal questão sobre a qual, né, a principal lente sobre a qual a gente deve observar o fenômeno dos memes. E nesse aspecto, né, você cita essa questão da falta de constrangimento que a extrema-direita, o setor ultraconservador tem para a produção de memes e também por conta disso produzem muito, mas falta hoje nessa arena política a esquerda também trabalhar, obviamente, com uma gramática distinta, que não seja essa do bolsonarismo, da ultradireita, mas falta a esquerda também prestar mais atenção nessa estratégia que tem sido usada, né? A gente viu, inclusive, alguns trabalhos de monitoramento de WhatsApp ali, o quanto os memes da extrema-direita circulavam, não só no WhatsApp, mas também em outras redes. É necessário que o campo progressista faça um trabalho também em relação a isso? Eu acho que, de uma certa maneira, né, o campo progressista ele já faz uso da linguagem dos memes, né, e faz um uso, digamos assim, bastante considerável, né? Se a gente pensar, por exemplo, né, que o movimento feminista, entre outros, né, foi um dos primeiros a se articular em torno das chamadas hashtags feministas, né, em que a gente tem aí depoimentos íntimos de mulheres denunciando situações de assédio, de abuso sexual, né? Como, enfim, meu primeiro assédio, meu amigo secreto, né? O próprio Me Too, que ganhou aí o mundo, né? Se a gente pensar que o movimento negro também trabalha já há algum tempo em torno dessas hashtags, desse expediente memético, digamos assim, de combinar um certo caráter lúdico das suas mensagens, né, com o ativismo digital, né, a gente se dá conta que, no fundo, essa linguagem ela já vem sendo explorada de uma maneira ou de outra por esse campo, né? Eu diria que talvez a principal diferença aí, né, entre esses dois segmentos esteja justamente no caráter do engajamento, né, ou seja, da ação coordenada, né, que o setor reacionário, que o campo conservador é capaz de desempenhar, né? Nesse sentido, é muito importante a gente olhar, digamos, não apenas para os bots, né, as mensagens, enfim, os conteúdos mais automatizados, né, mas também para a maneira como esses grupos se articulam nessas redes, né? Muitas vezes a gente tem, sim, efetivamente usuários, digamos, reais, né, usuários que são de fato humanos, por assim dizer, né, mas que tenham um nível de engajamento, né, que tenham um nível de coordenação das suas ações, né, que do outro lado não vemos, né? Então, acho que o fundamental é a gente observar um pouco como se dão esses modos de engajamento, como se dão esses modos de articulação, né? Por exemplo, a principal diferença entre as redes, digamos assim, bolsonaristas no WhatsApp, né, e outros grupos constituídos, né, pelo campo progressista nessa mesma plataforma, né, se dá justamente em razão do potencial de articulação, de coordenação que os grupos bolsonaristas têm e que outros grupos não têm, né, não apresentam, né, de modo que, por exemplo, né, aquilo que em princípio nos aparenta ser
digamos, uma ação de caráter orgânico, né, muitas vezes no final das contas, uma ação com uma coordenação muito efetiva e muito eficiente, né? Por exemplo, no caso de vários grupos que combinam ações do tipo, vamos subir uma determinada hashtag, vamos dar dislike numa determinada celebridade que se posicionou contra Bolsonaro, né? Ou vamos compartilhar intensamente esse meme, por exemplo, né? Esse tipo de ação coletiva, esse tipo de campanha, né, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, orquestrada por atores do campo profissional da política, né, esse tipo de ação a gente não vê com tamanha eficiência no campo progressista, né? Então, acho que na realidade, uma diferença, de fato, de engajamento e de coordenação entre essas duas redes, né? Victor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Volte mais vezes. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Obrigado pelo convite. Enfim, bom dia a todos e todas. Bom dia. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal Fluminense, membro associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, Victor Chagas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.